Deus já exigiu de você uma prova de fé? A graça e a paz, queridos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, clique no botão curtir e ative o sininho para receber as notificações. Assim, sempre que houver uma nova devocional, você vai poder acompanhar conosco. Você já foi provado por Deus? Ou melhor, você já foi aprovado por Deus? Estava meditando sobre o texto de Gênesis capítulo 22, um texto que eu preguei há pouco tempo aqui na igreja, e senti um desejo de fazer um resumo para que outros irmãos tivessem acesso à palavra que Deus nos trouxe no último domingo. A palavra de Deus nos diz que Abraão, certo dia, ouve a voz do Senhor. E a voz do Senhor traz um desafio, uma prova de fé para Abraão. A primeira coisa que eu gostaria de mencionar a respeito dessa prova de fé é de que Deus não precisava provar nada e nem perceber e ver nada para saber das coisas. Eu creio em um Deus que é soberano. Eu creio em um Deus que já sabe de todas as coisas, do passado, presente, futuro, para Ele são uma coisa só. Quando Deus traz o desafio para Abraão, e a gente vai ver que é um desafio muito intenso, o Senhor, na verdade, estava querendo mostrar, não necessariamente a Ele próprio, porque Ele já sabia, mas a todos nós, o que um coração, de fato, consagrado ao Senhor, pode realizar diante de um desafio dado por Ele. A palavra de Deus nos diz que Deus desafia Abraão a entregar o seu próprio filho em holocausto. Me chama a atenção, em primeiro lugar, a prontidão de Abraão ao ouvir a voz de Deus. Diferente de muitos que ignoram o momento onde Deus está falando ao seu coração, através de uma mensagem, através de uma canção, Abraão estava muito atento à voz de Deus e muito pronto a ouvir e a obedecer. A palavra de Deus nos diz que quando Deus chama Abraão, Abraão de imediato responde: eis-me aqui. E depois do desafio feito, de dar o seu próprio filho em sacrifício para provar a sua fé, para mostrar a sua fé, a palavra de Deus nos diz que Abraão não demora em obedecer. Isso me chama a atenção. Por muitas vezes nós já escutamos a voz de Deus, nós já sabemos o que Ele quer para nós já entendemos o ministério que Ele tem proposto para nós, mas a gente foge da vontade de Deus o quanto a gente pode. E depois a gente vai reclamar que se sente dentro da barriga de um peixe, se sente em um lugar escuro, se sente em um momento da vida que a gente não deseja, não gostaria de estar ali, mas a verdade é porque a gente está procrastinando, está adiando aquilo que o Senhor tem para nós. Abraão não faz isso. A Bíblia fala que logo no outro dia, logo cedo, Abraão se levanta, pega alguns de seus empregados, o seu filho Isaque, e caminha em direção ao lugar onde Deus o havia direcionado. Imagine você que se Deus fizesse um desafio assim para mim e para você, e se por acaso eu tivesse uma fé tão grande a ponto de obedecer nesse sentido, eu ia adiar o máximo possível. Eu ia argumentar que Deus pediu, mas Ele não deu prazo. A gente usa esse tipo de argumento para a gente dizer para Deus e para as pessoas: não é o tempo, não é o momento, não é a hora. E a gente fica adiando aquilo que o Senhor já nos direcionou para fazer. Abraão levanta no outro dia, logo cedo, faz uma caminhada de 3 dias. Irmãos, 3 dias de caminhada para obedecer a Deus e obedecer em uma coisa que não era nada agradável. A gente, muitas vezes, abandona o ministério, desiste, abandona um propósito que Deus colocou em nosso coração, porque é trabalhoso demais. Abraão ia fazer um grande sacrifício, estava disposto a fazer um grande sacrifício, e ele não questiona Deus quanto à distância, ele não questiona Deus quanto ao trabalho que aquilo daria. Se era para Deus e Deus havia pedido, ele ia fazer. Quando estava no caminho, Isaque pergunta, e você pode conferir depois o texto de Gênesis capítulo 22, Isaque pergunta: olha, aqui estão todas as coisas que a gente tem para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Provavelmente já havia visto seu pai
sacrificando animais em adoração a Deus, mas ele agora não estava enxergando nenhum animal. E Abraão responde com uma das frases mais icônicas de sua vida, aquela que a gente usa em momentos de dificuldade, aquela que a gente usa, pelo menos os crentes, os conhecedores da palavra, em momentos de lutas e aflições. Ele diz: Deus proverá. Deus proverá. Não foram poucas vezes que eu escutei isso na minha vida, talvez você já tenha escutado. Quando falta alguma coisa, quando a gente não tem alguma coisa que a gente gostaria, aqueles que têm fé afirmam veementemente: Deus proverá. Jeová Jirê, Yavé Jirê, traduz aí da maneira como você achar mais conveniente, significa exatamente isso. É o atributo de Deus de que Deus provê. Abraão estava sendo desafiado a oferecer aquilo que ele tinha condições de prover. E o que ele não tinha condições de prover, Deus ia providenciar. A palavra de Deus nos diz que eles chegam no lugar onde Isaac seria sacrificado, até que nesse momento, Deus interrompe esse sacrifício e diz para Abraão que não era necessário, que não era mais necessário fazer aquilo, porque todos já haviam percebido pela história, que agora está registrada, que há muito tempo está registrada, de que Abraão tinha sim fé para sacrificar algo muito precioso. Você já foi provado por Deus? Você já foi aprovado por Deus? A palavra garante para a gente que o obreiro aprovado é aquele que conhece bem a palavra da verdade, aquele que não tem de que se envergonhar. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 fala exatamente isso. Você já foi provado e aprovado por Deus? Quando vierem provas, momentos difíceis, desafios a serem vencidos, ministérios a serem trabalhados, exercitados, não adie, não dê desculpas, faça. Bem, lembra que eu falei que o que Abraão não podia, Deus daria? Para nós aconteceu semelhante. Quando Abraão estava ali prestes a sacrificar e o sacrifício é interrompido, ele percebe um carneiro preso pelos chifres em um arbusto, e aquele carneiro vem a ser o sacrifício. Deus providencia o cordeiro, Deus providencia o sacrifício. Para mim, para você, existia algo que não poderíamos fazer. Existia um sacrifício que não tínhamos a capacidade de fazer. Na cruz do Calvário, Jesus se torna o Cordeiro Santo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós não tínhamos condições de nos salvar sozinhos. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente que Deus nos dá de graça, é a vida eterna em Cristo. Então Deus providencia o Cordeiro. Jeová Jirê, Deus proverá. Lá na cruz, Jesus se sacrifica pelo meu e pelo seu pecado. O maior sacrifício não foi a caminhada de 3 dias. O maior sacrifício não é o ministério que você tem que abraçar. O maior sacrifício não é o desafio que você tem que viver. O maior sacrifício já foi realizado por Cristo na cruz. E hoje a sua tarefa é olhar para esse sacrifício e se constranger diante dele. Paulo mesmo disse certa vez: o amor de Cristo me constrange. Eu fico envergonhado de ver esse amor e perceber que o que eu tenho dado em retribuição a esse amor é tão pouco. Você precisa olhar para a cruz do Calvário, para o amor de Cristo e perceber que o maior sacrifício ele já fez por nós. Aqueles sacrifícios que nós temos que fazer, os desafios que nós temos que vencer, são coisa muito pequena diante daquilo que nós não poderíamos fazer e Ele fez por amor a nós. Olhe para a cruz, diga para a cruz: o Senhor proveu, Deus proveu aquilo que a gente não poderia. E agora olhe para o seu problema, olhe para o seu desafio, olhe para o seu ministério, abrace-o, caminhe, seja firme, esteja firme na presença do Senhor. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.